casa de oração Ave Cristo, que todos se sintam bem nessa casa, amparado pelos bons amigos espirituais. Jesus, nosso Mestre, ilumine a todos mais uma vez essa noite. Eu diria que eu levasse pensamento agora aos bons amigos espirituais, que disse com muita fé aquilo que vocês vieram buscar. Pai de bondade, de luz, Deus de misericórdia, ampare e ajude todos aqueles que buscam a tua luz. E nós te agradecemos, Deus da vida, que a oração do Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Causas atuais das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consequências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem, então, há de o homem responsabilizar todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Mais uma vez, boa noite, sejam todos bem-vindos. Que Jesus, mais uma vez nos ilumine nessa jornada, mais essa noite. Causas atuais das aflições.
causa dos sofrimentos. Vou colocar aqui aflições por sofrimento, que é a mesma coisa. Esse texto ele está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Está no capítulo 5, e esse capítulo 5 ele tem como título Bem-aventurados aflitos, que é uma frase tirada do Sermão da Montanha que Jesus proferiu lá no ano 30 depois de Cristo. Causa dos sofrimentos. Talvez seja a pergunta que mais as pessoas façam. Por que a gente sofre? Por que a gente passa por dificuldade? Por que a gente passa por provações? Talvez seja a pergunta que mais as pessoas sempre se fazem. Por quê? E essa é uma pergunta que as religiões, os pesquisadores vêm tentando responder. Junto a essa pergunta, eu faço outra. Nós sabemos que Deus é bom, justo e soberano. E é um ótimo Pai. Por que Ele permite, então, que a gente sofra, que pessoas sofram? Fazer as perguntas primeiro para depois a gente ir respondendo. Por que se Deus vê o sofrimento e Ele permite esse sofrimento? Porque se Ele tem esse poder, por que Ele não impede o sofrimento? Vou juntar essas perguntas, mais algumas. Por que algumas pessoas sofrem tanto? E por que outras quase não sofrem? Por que algumas já nascem sofrendo, já nascem com paralisia, já nascem com deficiências, sofrem a vida inteira e vão às vezes até uma idade avançada e desencarnam com aquela doença, com aquela dor, enquanto que outros passam a vida inteira quase sem sofrer? Por que algumas crianças, o que uma criança fez 2, 4 anos, 6 anos, está lá na fila, né, fazendo tratamento contra o câncer? Por que uma criança sofre? Por que outras não? Em 1857, quando Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos, que foi a mensagem trazida pelos bons amigos espirituais, começava a ser respondida essas perguntas, aonde falava nesse livro que a gente não vivia só essa vida, a gente já viveu outras vidas. Nós reencarnamos em vidas sucessivas. Nós somos eternos e o que é passageiro é só a carne. Só esse período que a gente está aqui, esse período curto de encarnação, que para alguns duram poucos anos e para outros duram muitos anos. Porque se a gente fosse tentar responder as coisas dessa vida, só olhando para essa vida, nós não iríamos entender. A única forma da gente entender a vida que nós vivemos aqui é através da reencarnação e de que a gente já viveu outras vidas. Só isso para explicar. E aí, em 1864, ele publica esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. E no capítulo 5, que foi lida aqui uma parte, Bem-aventurados aflitos, ele começa a dizer que são duas as causas do nosso sofrimento. Vem de duas fontes, de duas origens diferentes a causa do nosso sofrimento. Se encontra na vida atual e outras vêm de vidas anteriores. Bagagem que a gente traz de outras vidas. Porque como é que se justificaria alguém já nasce paralítico, nasce com cefalia, nasce com doentia, nasce com síndrome de Down? Como é que a gente explicaria isso? Com autismo e vai por aí afora?
Pessoas que não fizeram nada nessa vida, mas já nascem sofrendo. Porque isso são resgates de vidas anteriores. Então, causas anteriores dos nossos sofrimentos. Geralmente é quando nessa vida não há motivo para a gente estar sofrendo por aquilo. Como a perda de um ente querido, como a intempérie, um furacão, um tufão, uma enchente, um terremoto, um maremoto, essas coisas grandes da qual as pessoas são atingidas e não há motivo nessa vida para elas estarem passando por isso. Perdas de dinheiro, sofrimentos, pessoas que nascem sofrendo desde o lá do berço e vão até o túmulo sofrendo e não se justifica nessa vida. Isso são causas anteriores do sofrimento. Mas eu quero me ater aqui a causas atuais do sofrimento. Por que a gente sofre, então, nessa vida por causas que a gente provoca ou causa nessa vida? Allan Kardec diz que a grande maioria do nosso sofrimento nós adquirimos nessa encarnação, nessa vida que estamos vivendo. A gente tem que lembrar que existe um conjunto de leis que foi trazido lá no Velho Testamento por Moisés, os 10 mandamentos, que foi aprimorado por Jesus e mais ainda com a vinda da doutrina dos Espíritos. Leis que diz o seguinte: nós nascemos para amar, nós nascemos para fazer o bem, nós nascemos para perdoar, nós nascemos para relevar, nós não nascemos para odiar, nós não nascemos para guardar mágoa, nós não nascemos para nos vingar, para fazer o mal, para ser orgulhoso, para ser egoísta, para ser vaidoso, para ser invejoso. Cada vez que a gente comete um deslize em qualquer campo desse, a gente provoca uma causa que vai nos trazer dores. Em seguida, mais na frente, ou até numa outra vida. E muitas vezes a gente ouve as pessoas falando assim: nossa, eu estou sofrendo, eu estou passando por isso. Isso deve ser um karma, eu devo ter trazido isso de vidas passadas. A partir do momento que as pessoas começam a acreditar nisso, que já viveram outras vidas, elas começam a falar isso. A gente ouve muito isso, né? Isso é um karma. Eu não posso estar sofrendo por coisas que eu fiz nessa vida. E vou dizer uma coisa para vocês: 90% de coisas que nós passamos nessa vida, nós provocamos nessa própria vida. Nós poderíamos evitar 70% das coisas que nos acontecem se a gente seguisse o Evangelho de Jesus. Fazer o bem, ajudar o próximo, não falar mal do outro, não levantar falso testemunho, não brigar, ser pacífico. Nós evitaríamos muitos problemas. E como é que a gente resolve isso? Nós falamos isso até algumas semanas atrás. Nós precisamos mudar. Nós precisamos fazer a reforma íntima. Nós precisamos ter melhores pensamentos. Nós precisamos confiar mais em Deus, em Jesus, nos amigos espirituais. Confiar. As pessoas confundem acreditar com confiar. As pessoas acham: eu acredito em Deus. Mas a fé não dura 5 segundos. A primeira dor, a primeira dificuldade já briga com Deus. Já esquece a fé e já vira ateu. Confiar é acreditar piamente naquilo. É ter uma relação com Deus, com Jesus, com nossos amigos espirituais. Nós não estamos sozinhos. Aliás, nós não aguentaríamos 5 segundos nessa terra se nós não tivéssemos um anjo de guarda, com nossos amigos protetores e ajuda do alto. Não duraríamos. Vocês podem ter certeza. Nós somos ajudados. Mas às vezes as pessoas confundem essa ajuda como querem que os amigos espirituais façam as coisas por ela. E não é para isso. Nós temos a nossa missão, nós temos as nossas tarefas.
Então acreditem, confiem que as coisas podem mudar. E aí tudo pode ser diferente. Aqueles sofrimentos que nos assolavam começam a diminuir. Mas a gente tem que estar sempre preparado. Nós viemos nessa terra para passar por situações difíceis. Horas boas, horas difíceis. E não deixar que na hora que a gente estiver passando por essa situação difícil, que a gente esqueça e abandone a nossa fé. Esqueça e abandone a nossa confiança. Deus nunca nos abandona. Jesus nunca nos abandona. Nossos amigos espirituais nunca nos abandonam. A gente tem que confiar. É isso, pessoal. Então, vamos lá mais uma vez. A gente pede para elevar o pensamento e agradecer aquilo que vieram buscar, que de alguma forma já está a caminho, se for bom para nós. Nós te agradecemos, Deus da vida, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Que a oração o Mestre querido nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus,